No Brasil acontece um caso de estupro a cada 11 minutos. Eu sou a Mel e essa é a Maria Nervosa. Dados recentes apontam que uma média de 180 casos de abuso sexual acontecem no Brasil por dia. E esses números nós sabemos que é um número bem maior, simplesmente porque existe uma subnotificação. Muitos casos de estupro nem são denunciados. Isso pode acontecer por vários motivos, ou por medo das ameaças do agressor, ou por medo de como a sociedade, a sociedade vai encarar essa situação, como essa pessoa vai lidar com isso socialmente, porque é uma pessoa que está se expondo como vítima de uma violência sexual, ou como a família irá reagir. Existe um medo de como a família irá reagir. Até porque grande parte desses casos é praticado por alguém dentro da família ou alguém próximo da família, especialmente quando se fala de violência sexual contra crianças. Uma grande maioria é praticado, das vítimas de violência sexual são mulheres. E uma média de 50%, metade desses casos das mulheres são meninas abaixo de 13 anos. Muitas dessas violências, 90% dessas violências contra crianças é praticado por alguém próximo da família ou dentro da família. E é por isso também que dificulta muito essa notificação. As sequelas psicológicas que essas pessoas que sofreram esse tipo de violência irão carregar são distúrbios de sono e pesadelos recorrentes, são pessoas que vão reviver esse trauma várias vezes, principalmente na hora de dormir. Inclusive, elas podem reviver essas cenas enquanto estão acordadas, tá? Elas podem sim ter flashbacks daquilo que elas viveram, daquele trauma. Elas podem vir a desenvolver depressão, transtornos ansiosos, automutilação e tentativa de suicídio. Podem sim vir a se suicidar. Podem desenvolver transtornos alimentares. É muito importante falar sobre a culpa. Muitas dessas vítimas vão carregar culpa pelo que aconteceu, ou por estarem no lugar errado na hora errada, ou por não terem conseguido reagir, especialmente isso, quando a vítima não consegue reagir, ela se culpa porque queria ter feito alguma coisa. E o que elas não sabem é que tem um grande fator psicológico para isso. Muitas dessas pessoas que estão sofrendo trauma, elas têm um mecanismo psicológico, por isso que elas congelam daquela maneira. Podem vir a ter desrealização. Desrealização é quando a pessoa se sente como se estivesse sonhando, como se aquilo que está acontecendo não é real. É um mecanismo psicológico de fugir daquele trauma, onde elas não conseguem fugir fisicamente, então fogem psicologicamente. É uma reação do corpo também. A despersonalização é quando essa pessoa sente como se saísse do próprio corpo. A sensação que essa pessoa tem é essa, que ela saiu e não está dentro mais do corpo. Então são mecanismos psicológicos diante de um trauma muito grande. Outra coisa que pode acontecer é justamente o transtorno de estresse pós-traumático. Grande maioria dessas vítimas, elas vão desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, vão ter temor de andar sozinhas, temor de ter alguém andando atrás delas, vão desenvolver síndrome do pânico, muitas delas vão desenvolver. Maior uso e abuso de álcool e outras drogas, isso pode vir a acontecer. Além de desenvolver distúrbios sexuais. Elas podem desenvolver esses distúrbios como, por exemplo, o vaginismo. É quando o órgão sexual feminino ele começa a se contrair de forma involuntária, impedindo ou atrapalhando a penetração. Todas as outras vezes que essa mulher ela tentar ter uma relação sexual, ela pode vir a ter essa contração involuntária ou até sem tentar a prática sexual, e isso vai causar muita dor, que é o que a gente chama de dispareunia, que é dor durante as relações. Ela é uma mulher que ela pode desenvolver completa aversão ao sexo, ou ter perda do orgasmo, diminuição da lubrificação vaginal e vários problemas com relações íntimas. São pessoas que vão ter dificuldade de se relacionar com alguém depois do trauma. Outros problemas que podem vir a acontecer é uma hipervigilância, que essa pessoa fica o tempo inteiro alerta, muito ansiosa, muito vigilante. Congelamento, ela pode vir a congelar também, lembrando de cenas que ela pode ficar revivendo. Problemas psicossomáticos, ela pode desenvolver problemas em outros locais do corpo, como por exemplo problemas gastrointestinais por conta dessa influência psicológica. Dor pélvica crônica, que é dor ali naquela área genital de forma crônica, ela vai ter aquelas dores de forma sem nenhum estímulo, ela pode vir a ter dores, ou dores em outra área do corpo em específico, ela pode vir a ter dores crônicas.
convulsões psicogênicas, que são convulsões que não sejam justificadas por outros fatores, outros fatores físicos. Realmente por conta do fator psicológico ela pode vir a ter convulsões. Cognições distorcidas são pessoas que podem se sentir mais confusas, tá? Elas podem vir a se sentir confusas durante o dia. Instabilidade persistente e sentir emoções positivas são pessoas que vão ser mais resistentes a ter sensações positivas, a serem otimistas, a conseguirem sentir sensações positivas. São pessoas que elas vão ter o que a gente chama de amnésia dissociativa. Isso pode acontecer. Uma amnésia dissociativa é quando essa pessoa ela vai apagar da mente. Ela não vai conseguir recordar de algumas coisas, de alguns aspectos importantes do que aconteceu. Ela vai apagar da memória algumas coisas, algumas partes do momento da violência que ela sofreu. É por isso que ela às vezes pode vir realmente tanto a dificuldade de reagir quanto a dificuldade de lembrar do que aconteceu em todos os detalhes. Outro problema que essa pessoa vai ter é estresse psicológico e reações psicológicas a qualquer coisa que lembre do trauma. Todas as vezes que tiver qualquer objeto, pessoa ou situação, lugar que lembre do trauma, ela vai ter uma reação de estresse gigantesca. E o principal que eu acho é a questão de afetar a autoestima. São pessoas que elas vão ter uma dificuldade de lidar com a própria autoestima porque elas vão se tornar negligentes consigo mesmas. Elas vão parar de se cuidar. Elas vão, vários relatos de mulheres, elas falam que elas se sentem sujas, nojentas. Elas olham para o próprio corpo e se sentem feias. São mulheres que elas não conseguem mais encarar a si mesmas, porque elas vão ter vergonha do próprio corpo. E por conta disso elas podem vir também a usar mais roupas um pouco mais masculinizadas, que possam esconder mais o corpo na tentativa de serem menos atraentes. E sentirem que tem menos a possibilidade de se tornarem vítimas novamente. São pessoas que vão carregar esses problemas gigantescos a respeito de si mesmas de forma indeterminada. É por isso a importância de ter um tratamento psicológico para as pessoas que vivem essas situações. E o que eu quero trazer também é não só em relação a essas sequelas que são deixadas nos adultos, mas também em relação às crianças. Muitas crianças não vão falar o que elas viveram uma violência, até porque muitas delas não conseguem identificar que aquilo é uma violência, porque elas não conhecem aquilo que está sendo feito com elas. Mas elas mostram alguns sinais e que os pais precisam estar atentos. Muitos desses sinais envolvem comportamentos. Se é uma criança que ela é muito extrovertida, é uma criança que fala, e de repente ela fica muito tímida, mudança brusca de comportamento, ou ela é uma criança muito calma e de repente começa a ficar mais agressiva. É preciso perceber também se essa criança começou a retornar, regredir em relação aos comportamentos dela e começou a ter mais comportamentos infantis. Se era uma criança que era mais independente, conseguia ir ao banheiro sozinha, de repente ela começa a fazer xixi na cama. Então ela começa a ter comportamentos mais infantilizados em relação a como ela era antes. São vários esses sinais que essas crianças vão mostrar, inclusive começar a trazer abordagens sexuais, que não era o comum delas, começarem a fazer brincadeiras ou algo que traga esse cunho mais sexual, desenhos, comportamentos que retratem mais essas áreas genitais. Isso tudo deve ser algo que precisa ser observado, tá? Pelos pais, que é um sinal de que essa criança pode sim estar sendo abusada. E o que eu quero conversar com vocês é em relação também à conversa. Ensinem a seus filhos a terem uma pessoa de confiança para contar tudo. Não fiquem duvidando das crianças. Se vocês têm o hábito de ficar duvidando de tudo que o seu filho fala, em uma situação dessa ele não vai ter coragem de te contar, porque você vai duvidar dele. É assim que ele vai sentir. Então dê a essa criança, dê credibilidade a tudo aquilo que ela te fala. Mostre que você está ali, que você vai acreditar nela, que você está ali para que ela conte tudo, que é uma pessoa que ela pode confiar para coisas bobas e que para ela são importantes. Então, uma situação dessa, ela vai se sentir à vontade para conversar. Como em todos os meus vídeos, eu sempre trago também dicas no final de aplicativos, de plataformas que podem ajudar, né, a lidar com todas essas situações, e eu vim trazer para vocês hoje o mapa do acolhimento, que eu já falei no vídeo de violência psicológica contra a mulher, que é justamente uma plataforma que você tem acesso a advogados, psicólogos de forma gratuita,
tá? Para te ajudar em todas essas formas de violência. Você pode ir lá e buscar atendimento gratuito. Tem um aplicativo que eu achei super interessante, que é o Mete a Colher, que foi criado por mulheres daqui de Recife, e que é justamente porque as mulheres têm um espaço para conversar e falar tudo aquilo que elas viveram, tá? Inclusive de forma anônima, se elas quiserem. Elas também oferecem apoio emocional, tá? Tem profissionais lá para oferecer o apoio emocional, dão orientações jurídicas a respeito dos direitos da mulher, suporte para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Então elas fazem tudo isso nesse aplicativo aqui, vocês podem ir lá, e tem vários suportes para as pessoas que sofrem violência. E além desse aplicativo também tem o Malalai, que eu achei muito interessante, porque o Malalai ele é como se fosse um GPS. Ele vai te mostrar vários lugares, quais são os lugares que são mais perigosos, que tem baixa iluminação, que já teve algum caso de violência que você pode ali deixar registrado no aplicativo. Então você pode compartilhar sua localização com pessoas da sua confiança, você coloca ali como se fossem os seus contatos de emergência. Então essas pessoas podem acompanhar a sua rota e ver se você desviar. E inclusive essas pessoas podem ser notificadas se você apertar o botão de emergência. Que eu achei muito interessante que eles também criaram um dispositivo, um anel que você pode usar, que ele está sincronizado por Bluetooth e pelo GPS do celular, pelo localizador do celular. E aí você pode, em uma situação de emergência, pressionar o anel e ele automaticamente manda notificações de emergência para os seus contatos de emergência que você registrou no aplicativo. Eu achei incrível, inclusive eu já vou pedir o meu anel. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo, tá? Também tem o Penhas, que é um aplicativo das Minas, da revista As Minas. Vou deixar também o link das Minas aqui embaixo. O Penhas é um aplicativo onde você pode, além de conversar sobre o que aconteceu com você também tem o suporte ali, o botão de alerta, né? O botão emergencial para você já ser contactado direto para conversar a respeito da denúncia de violência principalmente contra as mulheres, né? E ela também te dá o apoio a respeito do seu suporte jurídico, de te dar um maior conhecimento a respeito das leis de defesa sobre as violências, além de que você pode registrar e deixar salvo também provas na hora de denunciar. No Penhas você pode gravar áudios, por exemplo, de sendo ameaçado ou algo do tipo, e você pode guardar isso como prova para denunciar. E tem o Minha Voz, que é justamente isso, esse apoio emocional, conversar, várias outras pessoas que sofreram violências vão ali conversar. E Direitos Humanos Brasil, que na verdade essa plataforma Direitos Humanos Brasil é para denunciar qualquer forma de violência, qualquer coisa contra os direitos humanos. É mais generalista, não é específico só para violência sexual. Mas eu quis trazer esses Direitos Humanos Brasil porque eles estão desenvolvendo agora mecanismos para que eles estão já com um projeto de desenvolver mecanismos para denúncia em Libras. Então essa acessibilidade eu achei incrível, eu acho importante, que pode sim também ter denúncias de violência sexual nessa plataforma, e agora com essa acessibilidade das Libras, que eles já estão aí com uma previsão de colocar já esse tipo de denúncia. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me sigam no Instagram, tá? Eu vou botar o link do meu Instagram aqui embaixo, eu faço várias postagens no meu Instagram diárias. Eu vou colocar o link também de cada uma dessas plataformas e aplicativos para vocês saberem mais sobre. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão, a gente se vê no próximo vídeo.